Olá galera, esse é o curso Agora Vai. A gente vai começar a resolução da prova da Unesp, prova que foi realizada hoje, dia 15 de maio de 2016. Vamos lá? No gráfico estão representadas as curvas típicas de velocidade de crescimento em centímetros por ano em função da idade em anos para meninos e meninas de 0 a 20 anos de idade. Estão indicados também para os dois gêneros trechos de aceleração e desaceleração do gráfico e os pontos de início do estirão da adolescência e de término de crescimento. Ok? Então, gente, a Unesp está cobrando aqui da gente apenas uma análise gráfica. Ok? A ideia é que se a gente consegue analisar bem esse gráfico. Então, a gente tem aqui uma curva azul para os meninos e uma curva vermelha pontilhada para as meninas. No eixo das abscissas, a gente tem a idade deles em anos e aqui o ganho médio de crescimento. Percebe que a partir do nascimento até uma idade aí em torno de 4 anos, a gente tem um estirão aí de crescimento, né? Depois essa curva vai ficando mais tênue, ou seja, o crescimento vai retardando, até que a gente começa a ter um pequeno ponto aqui, onde esse crescimento é um pouco mais lento. Aí tem um estirão, o chamado estirão da adolescência. E aí a gente tem um decaimento, novamente, desse crescimento, que vai até ali para os meninos até próximo dos 17, 18 anos, para as meninas entre 15 e 16 anos, é o que ele coloca aqui para a gente. Bom, partindo deste gráfico, ele veio com algumas análises. Então, eu vou subir aqui um pouquinho para a gente poder ver todas as alternativas. Ele disse o seguinte na letra A. Após o período de aceleração no crescimento, tanto os meninos quanto as meninas param de crescer? Claro que não, né, gente? Após o período de aceleração do crescimento, aí a gente vai ter um momento de desaceleração, ou seja, vai crescer mais lentamente, mas não é nesse momento que o menino e a menina param de crescer. Os meninos e meninas param de crescer quando as curvas coincidem com o eixo das abscissas, ok? O que para os meninos provavelmente daria aqui uma idade para cima dos 18, 19 anos e para as meninas também. Ou seja, vai retardar o crescimento, mas ele nem colocou esse gráfico tocando esse eixo, ou seja, ele não afirma que o crescimento para nesse ponto. Então a primeira alternativa é falsa. Letra B. As meninas atingem sua maior estatura por volta dos 12 anos de idade e os meninos por volta dos 14 anos de idade. As meninas e os meninos atingem a sua maior estatura por volta de 12 anos e 14 anos de idade? Não. Por que não? Porque neste ponto, nesses dois pontos que ele está marcando aqui para gente, que é aqui para os meninos e nesse ponto para as meninas, é onde eu tenho a maior taxa de crescimento. Mesmo assim, após passar por esse ponto, a gente continua crescendo e vai continuar crescendo aí para os meninos, como a gente já disse, até em torno dos 17, 18 anos, para as meninas algo em torno dos 15 ou 16 anos. Então esse ponto não significa nada em relação a parar de crescer. Então isso aqui é falso. Letra C. Se um menino e uma menina nascem com a mesma estatura, ao final do período de crescimento eles também terão a mesma estatura? Não, né? O que ele demonstra aqui pra gente é que eles não vão ter a mesma estatura. Normalmente os meninos acabam crescendo um pouco mais que as meninas, né? O que mostra aqui no gráfico, tanto que essas curvas aqui estão separadas, ou seja, o estirão de crescimento e o tempo de crescimento da menina é menor. Então, se eles nascerem com a mesma estatura, provavelmente o menino vai ter um crescimento um pouco maior, porque ele vai ficar mais tempo passando por essa taxa de crescimento. Então, falsa também. Desde o início dos respectivos estirões de crescimento na adolescência até o final do crescimento, os meninos crescem menos do que as meninas? Não, né? Desde o início do estirão até o final, a curva dos meninos chega até um ponto mais alto. Então, quer dizer que eles atingem uma taxa de crescimento um pouco maior durante este estirão do que das meninas. Falsa. Entre 4 e 8 anos de idade, os meninos e as meninas sofrem variações iguais de estatura? Entre 4 e 8 anos de idade. Então, eu vou fazer uma curva aqui, ó, que vai do 4, vou fazer um riscão aqui, tá? 4 e 8 anos. Olha que coisa interessante. As duas curvas se sobrepõem nesse ponto. Ou seja, entre os 4 e 8 anos, sim, as variações são iguais porque as curvas estão sobrepostas. Então, a alternativa correta seria a letra E para essa questão, ok?
Então, essa questão que falava sobre a estatura da Unesp era uma análise gráfica, tendência que os vestibulares têm ultimamente de cobrar dos alunos. E somente análise dos gráficos, comparação entre curvas, deu a letra E. Ok, galera? Até a próxima questão. Olá, galera. Resolução da Unesp segundo semestre de 2016, questão do número 78, que dizia sobre o filhote de um cachorro que cochila dentro de uma semisfera de plástico de raio de 10 centímetros, a qual flutua em uma piscina de águas paradas, totalmente submerso e em equilíbrio, sem que a água entre nela. Desprezando a massa da semisfera e considerando a densidade da água da piscina igual a 10 ao cubo quilogramas metros cúbicos, a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e π igual a 3, e sabendo que o volume de uma esfera de raio R é dada pela expressão V igual a 4πr ao cubo sobre 3, é correto afirmar que a massa do cachorro em quilogramas é igual a quanto? Bom, quando eu tenho esses dois corpos nesse sistema, eu vou pensar nas forças que agem no sistema. Eu tenho a força peso para baixo e eu tenho a força de empuxo que está para cima. E são essas duas as forças que se colocam em equilíbrio nesse sistema. Então, para resolver o probleminha aqui, a gente vai fazer essa relação de forças. A gente vai escrever assim, que empuxo em módulo é igual a força-peso. Onde empuxo é a densidade do líquido vezes a gravidade vezes o volume do líquido, que é igual a massa vezes a gravidade, que é a relação da força-peso que é referente ao cachorro. Bom, a primeira coisa que a gente pode fazer nessas duas equações é esquecer a gravidade, certo? Porque tanto a gravidade influencia no empuxo e ela influencia também no peso. Qual que é a densidade do líquido que ele nos forneceu? A densidade da água da piscina é 10 ao cubo. Então, eu posso escrever até assim, ó, 1, para facilitar para você, vezes 10 ao cubo, vezes o volume. Bom, eu preciso calcular esse volume de líquido, né, que é o volume de líquido deslocado, que é exatamente o volume ocupado pela semisfera, já que ela está completamente submersa. Isso vai ser 4π vezes r ao cubo dividido por 3. Então, esse volume vai ser 4 vezes 3, que é π, vezes o raio. O raio é 0,1 metro. E isso dividido por 3. Lembra que a gente tem que levar esse raio ao cubo. Corta esses 3 aqui. Esse volume vai ser igual a 4 vezes 0,1 elevado à terceira. 0,1 elevado à terceira, isso vai dar quanto? Bom, vamos fazer aqui a conta, ó. 0,1 vezes 0,1 dá 1 vezes 1, 1, 0, 0, baixa duas casas depois da vírgula, vai ficar 0,01. Esse é 0,01 vezes 0,1. Na hora da prova, se você tiver dúvida de como ter dado 0,1 direto, você pode fazer isso. Bom, vai ficar 0, 0, 0. 3 casas depois da vírgula, isso aqui vai ficar então igual a 0,001 ou 1 vezes 10 a menos 3. Ok? Isso aqui vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 3. Mas esse daqui é o volume da esfera. Tem que tomar muito cuidado a pegadinha, né? A gente está trabalhando com uma semisfera, metade disso. Então, a gente vai ter que dividir esse volume total aqui por 2. Então, o volume vai ser de 2 vezes 10 a menos 3. Então, eu vou jogar ele aqui, ó. 2 vezes 10 a menos 3. Isso é igual a massa do cachorro. Na verdade, é essa conta aqui que a gente vai ter que fazer. E essa conta é super simples, porque ó, se eu cortar o 10 ao cubo com 10 menos 3, porque vai ficar 3 menos 6 vai dar 0, vai ficar só 2 vezes 1. Então, a massa do cachorrinho é de 2 kg. Quer dizer, a Unesp, ela não queria que você fizesse contas mirabolantes, ela queria que você percebesse que ela estava tratando de uma semisfera. E ela te deu a fórmula da esfera. Ela queria que você lembrasse que para calcular a semisfera, você tinha que dividir essa relação por 2. Massa do cachorro igual a 2 kg. Então, a alternativa correta, letra B. Valeu, galera! Olá, galera! Curso agora vai
Segunda questão aqui que a gente vai resolver da Unesp, questão 76, que diz o seguinte: em um parque de diversões, existe uma atração na qual o participante tenta acertar bolas de borracha na boca da figura de um palhaço, que, presa a uma mola ideal, oscila em movimento harmônico simples entre os pontos A e E, passando por B, C e D, de modo que C seja o ponto médio do segmento AE. A mola apresenta seu comprimento natural sem deformação, ok? Uma pessoa, ao fazer suas tentativas, acertou a primeira bola quando a boca passou por por uma posição em que o módulo de sua aceleração é máximo, e acertou a segunda bola quando a boca passou por uma posição onde o módulo de sua velocidade é máximo. Dos pontos indicados na figura, essas duas bolas podem ter acertado a boca da figura do palhaço, respectivamente nos pontos. Bem, galera, vamos dar uma olhada no seguinte. Ele fala que a mola tem seu comprimento correto aqui, tal, sem deformação, e aí ele vai esticar essa mola até um ponto E. Então a gente está pensando numa oscilação que tenha uma amplitude máxima, ou seja, ela vai ser esticada até esse ponto, certo? O que a gente pode pensar? Se a gente for pensar na mola em si, vou desenhar uma linha aqui, e pensar no ponto onde ela vai estar no máximo, qual que seria a situação? Aqui tem o ponto E, certo? Aí eu vou desenhar aqui um pouquinho antes, essa mola passando pelo ponto D, um pouco antes, essa mola passando pelo ponto C, depois ela começa a comprimir, e aí ela passa pelo ponto B, e depois ela tem compressão máxima e vai passar pelo ponto A. Ok? O que vai acontecer nesse sistema? Suponhamos que essa mola esteja em repouso no ponto que o palhaço está ali, eu vou esticá-la até aqui. Esse ponto E é o ponto de amplitude máxima. Quando eu estou esticando a mola aqui, eu estou deformando ela ao máximo possível. E aí ela vai ter uma força, então aqui como se tivesse o palhaço, ela vai ter uma força restauradora, tentando fazer com que ela volte ao seu ponto inicial. Ok? Quando essa força é aplicada aqui, ela vai ser aplicada e essa esfera ou esse palhaço começa a acelerar. Então aqui nesse momento em que eu vou soltá-la, ela está com velocidade inicial igual a zero, certo? Nesse segundo momento, ela tem uma velocidade diferente de zero, a força continua agindo e ela vai ter uma aceleração, né? Ela continua acelerando, aumentando sua velocidade. Quando ela passa por esse ponto de C, que provavelmente seja o seu ponto sem deformação, ok? O ponto de repouso dessa mola, a sua velocidade é máxima, porque ela acelerou tudo que ela podia. E eu vou te dizer o porquê que eu sei que ela acelerou tudo que ela podia. Porque a partir desse momento ela vai passar com altíssima velocidade e ela vai começar a comprimir. E a mola não quer comprimir, eu estou forçando ela a comprimir. E o sentido dessa força de restauração então se altera. A mola vai querer voltar ao seu ponto ideal novamente. Então ela vai comprimir, mas vai começar a aplicar uma força contrária a esse movimento. E vai aplicando essa força contrária até conseguir parar a mola. Quando ela consegue parar essa mola, esse palhaço, aí ela volta novamente. E aí esse movimento se torna um movimento harmônico simples. Certo? Então nesse momento aqui a velocidade é máxima. E a aceleração? Lembra que ele está passando exatamente nesse momento pelo ponto de repouso? Então a aceleração aqui é zero. Não tem aceleração, porque não vai ter força. Ao passar por esse ponto, ele volta a ter aceleração diferente de zero. A velocidade começa a diminuir. Por quê? Porque agora eu estou comprimindo a mola, então toda aquela velocidade que eu ganhei no início está findando, ok? Até que chega no ponto aqui em que a velocidade será zero. Aí o corpo retorna e vai ficar nesse movimento oscilatório, aonde o ponto E e o ponto A são as amplitudes máximas desse sistema. É o que a gente chama de regiões de amplitude, ok? E o ponto B
O ponto C, desculpa, é o ponto de repouso dessa mola, aonde ela não tem deformação. De acordo com as teorias que a gente estuda, então, ela vai ter sempre aceleração máxima nos pontos de amplitude máxima. A gente tem como comprovar isso com as equações do movimento harmônico simples. E ela vai ter velocidade máxima no ponto de repouso, porque é o momento em que não tem força aplicada, mas ela ganhou toda a aceleração do momento que ela estava fora desse ponto de repouso, ok? Como a pergunta foi o momento que houve aceleração máxima e, respectivamente, o momento que houve velocidade máxima, essa sequência de pontos pode ser E e C, ou A e C. Como não tem E e C nas alternativas, a alternativa correta onde ocorre essa sequência de relações é A e C. Então a alternativa correta é a letra A. Beleza, galera? Até o próximo exercício. Olá, galera. Esse é o curso Agora Vai, Resolução Unesp 2016, segundo semestre. Prova aplicada nesse dia 15 de maio de 2016. Vamos lá? Dentre as complicações que um portador de diabetes não controlado pode apresentar está a catarata, ou seja, a perda da transparência do cristalino. A lente do olho. Em situações de hiperglicemia, o cristalino absorve água, fica entumecido e tem seu raio de curvatura diminuído, o que provoca miopia no paciente. Na medida que a taxa de açúcar no sangue retorna aos níveis normais, o cristalino perde parte do excesso da água e volta ao tamanho original. A repetição dessa situação altera as fibras da estrutura do cristalino, provocando sua opacificação. De acordo com o texto, a miopia causada por essa doença deve-se ao fato de, ao tornar-se mais estremecido, o cristalino ter sua distância focal. Gente, se eu pensar na circunferência do olho ou numa lente esférica, eu vou ter o raio de curvatura dessa lente e no ponto médio desse raio de curvatura eu vou ter a distância focal. Essa é a relação que a gente aprende, né? Agora pensa comigo, estabelecendo isso, se eu diminuir esse raio de curvatura, se o raio de curvatura diminui, ou seja, eu tenho um raio menor, imediatamente a distância focal também é diminuída, porque a distância focal depende exclusivamente do raio de curvatura. Foco é raio sobre 2. Se o raio diminui, a distância focal imediatamente diminui. Então a distância focal será reduzida. Ótimo. Então a gente pode ficar com a alternativa B ou a alternativa E. Aí ele me fala o seguinte: o que vai acontecer? O que acontece quando o raio diminui e a distância focal também é reduzida? Se a distância focal é reduzida, eu vou ter que ter uma lente agora divergente, que vai divergir esses raios e vai afastá-los, ou uma lente convergente. Eu preciso de uma lente convergente, né? Porque agora os raios luminosos chegam ao olho, eles passariam ali pelo foco para formar uma imagem e se projetariam lá no fundo do olho. Agora, quando eles chegam ao olho, a curvatura é praticamente diferente. O que vai acontecer? Eles vão querer passar pelo mesmo ponto e vão passar fora desse foco e pior, não formar imagem no fundo do olho. O que a gente precisa nesse cara aqui então? Uma lente que feche esses raios mais rapidamente, já que a curvatura diminuiu e a distância focal diminuiu. De modo então que as imagens se formem mais rapidamente. Então a gente vai precisar de uma lente convergente, uma lente que venha convergir esses raios. Essa foi a questão de número 79. Olá, galera. Questão 81, Unesp 2016, segundo semestre, prova realizada no dia 15 de maio de 2016. Em um trecho de uma instalação elétrica, 3 resistores ômicos idênticos e de resistência 80 ohms cada um são ligados como representado na figura. Por uma questão de segurança, a maior potência que cada um deles pode dissipar separadamente é de 20 watts. Dessa forma, considerando desprezíveis as resistências dos fios de ligação entre eles, a máxima diferença de potencial em volts que pode ser estabelecida entre os pontos A e B e no circuito, sem que haja riscos no circuito elétrico, seria quanto? Bom, então eu tenho o ponto A, do ponto A
está saindo, e aqui o sistema se divide e vai ter um resistor em cima, um resistor embaixo, fecha circuito, tem mais um resistor aqui, e aí ele desce aqui para B. Então tem o ponto A e B nessas regiões. Eu redesenhei aqui só para a gente poder imaginar no sentido da corrente elétrica. Se a corrente elétrica for nesse sentido, então eu vou ter uma corrente I aqui, e quando essa corrente I passar por esse ponto, ela vai se dividir para esse trecho e para esse trecho. Como esses dois resistores são resistores de 80 ohms, significa dizer que vai ter metade da corrente vindo para cá e metade da corrente vindo para cá, já que os resistores são iguais, ok? Porém, ao chegar nessa região, essas duas correntes se somam novamente, e aí, sobre esse último resistor, que também é um resistor de 80 ohms, vai passar uma corrente I. Então, ele é o resistor que vai receber maior intensidade de corrente. Então, é por ele que a gente vai ter que analisar. Tá? Se a gente for pensar nos dois triângulos que a gente estuda, ok? Eu tenho um triângulo que fala sobre a potência, né? Potência é I vezes U, e eu tenho a DDP, que é R vezes I. Então, eu preciso relacionar essas equações de modo a estabelecer uma equação que eu consiga achar algum termo aí que eu precise. Por exemplo, eu preciso encontrar a corrente que está atravessando o circuito nesse ponto. Então, eu posso falar que potência é U vezes I, que está ali na equação. E U, por exemplo, é R vezes I. Então, eu posso falar que a potência é RI vezes I. Então, a potência dissipada no resistor pode ser dada como RI ao quadrado. Ok? Sabendo que a potência é RI ao quadrado, então eu vou calcular aqui, ó, a potência máxima que ele pode ter é 20. A resistência é 80. E com isso eu vou descobrir meu I ao quadrado. Certo? Bom, isso aqui vai ficar 20 sobre 80 é igual a I quadrado. Simplificando o sistema, vai ficar que 1/4 é igual a I quadrado. De modo que a minha corrente é raiz de 1/4, que aí vai dar meio. Então, a minha corrente que passa ali é de meio ampere. Sabendo a corrente, eu vou calcular agora o resistor equivalente desse sistema. Bom, vou fazer a resistência equivalente entre esses dois resistores, né? Dois resistores iguais, eu pego o valor de um dos resistores e divido por 2, isso vai dar 40. Mais o resistor de 80 que ficou ali, vai ficar 120 ohms, né? Eu vou pegar esses dois resistores, eles estão em paralelo, para que você que não entendeu, isso vai dar 40 ohms, porque dois resistores em paralelo iguais, a gente pega o valor de um dos resistores e divide por 2, ou pelo número de resistores. Nesse caso, ficando 40 ohms aqui, esse resistor equivalente entre esses dois paralelos vai se tornar em série com esse terceiro resistor. E aí vai ficar 40 mais 80, que vai dar uma resistência equivalente de 120. Partindo dessa resistência equivalente de 120, a gente consegue calcular a DDP. U é igual a R vezes I. Eu já tenho a resistência equivalente, que é 120 ohms, e eu já tenho a corrente que passa pelo circuito, que é meio ampere. A DDP que eu vou ter entre ponto A e B vai ser de 60 volts. A alternativa correta, letra E. Valeu, galera! Olá, galera! Questão de número 82 do Unesp 2016, segundo semestre, prova realizada no dia 15 de maio de 2016. Um ímã em forma de barra, com seus polos norte e sul, é colocado sobre uma superfície coberta com partículas de limária de ferro, fazendo com que ela se alinhe segundo seu campo magnético. Se 4 pequenas bússolas, 1, 2, 3 e 4, forem colocadas em repouso nas posições indicadas na figura, no mesmo plano que contém a limária, suas agulhas magnéticas orientam-se segundo as linhas de campo magnético criadas pelo ímã. Desconsiderando que o campo magnético terrestre e considerando que a agulha magnética de cada bússola seja representada por uma seta que se orienta na mesma direção e no mesmo sentido do vetor campo magnético, associado ao ponto em que ele foi colocado, assinale a alternativa que indica correta e, respectivamente, as configurações das agulhas na bússola. Então, se eu colocar aqui um ímã, pessoal, vou desenhar o meu ímã aqui novamente. Eu tenho aqui o sul e o norte. A gente
sabe que as linhas de campo elas vão do norte para o sul, né? Então são linhas curvas que vão sempre nesse sentido, indo do norte para o sul, do norte para o sul. Então vão se formar aqui diversas linhas de campo em que vai ter essa configuração, sempre do norte para o sul. Então fica tranquilo da gente entender ou da gente interpretar como que se configuraria as linhas de campo nas regiões onde que ele colocou a bússola, ou as bússolas, né? Por exemplo, ele colocou uma bússola aqui nessa região que ele chama de região 2. Nessa região 2, olha como que estão as minhas setas, estão para a esquerda. Então eu sei que a bússola 2 está para a esquerda. Então pode ser essa e só. Vamos pensar na bússola de número 4. A bússola de número 4, ela também está representando as linhas de campo, que é norte para o sul. E também estarão para a esquerda, ok? Então aqui na região 4, essas bússolas também estão apontando para o mesmo sentido, lá para a esquerda, né? As linhas saindo do norte e indo para o sul. Então a 4 também estaria para a esquerda, certo? Bom, próximo ponto. Eu tenho que representar as linhas aqui nessa região 1. E nessa região 1, o campo está desse lado aqui, ó. Não é isso? Chegando ao Polo Sul. Então, estaria para a direita. Só para a gente verificar, na região de número 3, essas linhas estão saindo do Polo Norte. Então, estaria para a direita também. Toda a linha de campo magnético ela vai sair do Polo Norte e vai em direção ao Polo Sul. São linhas infinitas, mas são representadas desta forma. Nesse caso, a alternativa correta, letra C.